Bom, a gente segue então com informações da Argentina. Haverá eleições nesse fim de semana e com a economia sangrando, é nesse cenário que os argentinos vão agora às urnas para escolher quem vai suceder Alberto Fernandes na presidência. O Vitor Moraes destaca agora para a gente que a dolarização é um tema que divide os candidatos. No próximo domingo, os argentinos vão às urnas para escolher um novo presidente. Com a economia deteriorada, a inflação que supera 120% ao ano e depois de ver fracassar governos de direita com Maurício Macri e de esquerda com Alberto Fernandes, o eleitorado argentino flerta com um candidato que se posiciona contra tudo e contra todos, Javier Milei, economista liberal e de direita. Milei já aparece à frente nas pesquisas antes do primeiro turno. Em segundo lugar está Sérgio Massa, ministro da Economia do presidente Alberto Fernandes. O valor do peso despencou frente ao dólar, a inflação disparou de uma maneira desenfreada e a população, os argentinos, se veem com poder de compra cada vez menor. Nesse contexto, o líder das pesquisas e favorito a vencer as eleições argentinas no domingo, Javier Milei, pretende substituir o peso pelo dólar, chamada dolarização, assim como fez o Equador. O dólar blue, principal cotação paralela usada na Argentina para a moeda americana, ultrapassou pela primeira vez o patamar de 1.000 pesos, seguindo a trajetória da forte alta pré-eleições presidenciais no país. O governo argentino anunciou uma unificação das 3 cotações paralelas do dólar, o solidário, Qatar e tarjeta, para turismo e poupança, aos quais são aplicados impostos para desencorajar a compra da moeda estrangeira. A cotação oficial do dólar na Argentina hoje está na casa dos 365 pesos. Márcio Coimbra, cientista político e presidente do Instituto Monitor da Democracia, diz que a situação e o tamanho do país são bastante distintos, a começar pela falta de reservas de dólares nos cofres públicos. A eventual dolarização da Argentina depende ainda de um conjunto de reformas e de várias mudanças necessárias para a implementação, especialmente a atração de dólares para que a medida possa ser implementada. Dólares que hoje não existem na Argentina para realizar a dolarização da economia sem um impacto profundo na vida dos argentinos. Javier Milei, que é chamado por alguns de Bolsonaro argentino, disse durante a campanha que pretendia limitar o comércio com o Brasil. Chamou o presidente Lula de comunista raivoso e socialista com vocação totalitária e afirmou que, em relação ao Mercosul, a Argentina vai seguir seu próprio caminho caso ele seja eleito. Lula tem uma relação pessoal de amizade com o atual presidente argentino, Alberto Fernandes, que chegou a visitá-lo na prisão depois de ser eleito. Vamos então às análises. Vou começar com você, Amanda Klein. Há espaço na Argentina para dolarização, como defende mais fortemente Milei? Lívia, existe esse problema de fundo, né, que o nosso especialista comentou na reportagem, é que não há dólares para fazer a dolarização da economia. Eu estava lendo há pouco que seriam necessários pelo menos 60 bilhões de dólares. Mesmo quando o Brasil fez o Plano Real, por exemplo, você precisa de toda uma estrutura, você precisa preparar o país, você precisa organizar o país. A Argentina tem uma inflação de mais de 140% ao ano, né? Vai completar 140% ao ano. Não é uma tarefa simples, não é algo irrisório. Essas promessas um pouco megalomaníacas do Milei, esse libertário que tem essa noção de Estado mínimo, quer acabar com uma série de ministérios, todos os ministérios ligados à assistência social ele quer acabar, ele acha que não são necessários, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, acha que tem tudo tem que ser privatizado, acha que o Estado não pode interferir em nada. É uma visão extrema. Nunca um libertário ocupou o poder na Argentina. Aliás, nos últimos 20 anos, 16 anos foram ocupados por presidentes peronistas, caso Milei seja eleito. E as pesquisas, quer dizer, tem todo tipo de pesquisa, mas muitas delas mostram, a maioria, uma ou duas, com exceção de uma ou duas, mostram Milei na frente e mostram Milei, inclusive, com a capacidade de vencer a eleição já no primeiro turno do domingo. Se isso não acontecer, ele pode acontecer se ele tiver 45% dos votos, pelo menos 45%, ou então 40% dos votos com uma diferença de 10 pontos percentuais para o segundo colocado.
Isso depende muito, e era uma coisa que falávamos também na eleição no Brasil em 2022, no ano passado, das abstenções. Depende do comparecimento dos argentinos às urnas. E como eles estão muito desencantados com a classe dirigente, com os políticos, é provável, no Paço, por exemplo, foram as eleições primárias, salvo engano, foi o segundo menor comparecimento em muitas décadas. Tem que ver se esse cenário vai se repetir ou não. Os candidatos já encerraram suas campanhas, já fizeram seus atos finais de campanha. Lembrando que Sérgio Massa, que é o principal concorrente aí do Milei, é o atual ministro da Economia, o representante do poder, mas é um governo tão impopular, o de Alberto Fernandes, que é o atual presidente, tem Cristina Kirchner como vice, que ele sequer se candidatou à reeleição. Veja como é complexo o jogo na Argentina. E o Milei também tende a dar de ombros para parceiros comerciais importantes da Argentina, o próprio Brasil, o Mercosul, né? Ele não faz questão do Mercosul. A Argentina, há pouco tempo, foi aceita também no BRICS, para integrar o BRICS, que tem a China como um de seus principais países, que é também um dos principais parceiros comerciais e grande investidor, provavelmente maior investidor internacional da Argentina. A Argentina não tem muito para onde correr, ela não tem todas essas opções que o Milei está colocando sobre a mesa. Isso é fruto muito mais de um desgaste da imagem dos políticos e um desencanto, principalmente das gerações mais jovens, do que propriamente soluções que sejam factíveis e concretas, que representem um caminho alternativo para a Argentina. Vamos ver como ele vai conseguir equilibrar todas essas propostas, porque assim, acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, impraticável, todos os economistas apontam, simplesmente pelo fato básico que não tem dólar. Se afastar de Brasil e Argentina, como assim? Isso significa se afastar dos seus dois maiores parceiros comerciais. Ele, mesmo se ele for eleito, e aí tem todo o simbolismo também de ser um governo de direita, um governo de extrema direita na Argentina, o que pode significar uma inflexão ou não da região, da macro-região da América do Sul, rumo a esse rumo ou não, né? Mas vamos ver, vai ter muita surpresa aí nessa eleição, vai ser interessante acompanhar. Cláudio Dantas, o ministro da Fazenda, o governo brasileiro tem razão para se preocupar com uma eventual vitória do Milei agora no domingo ou no segundo turno? Ou essa estridência toda dele, lembrada pela Amanda, vai romper relação com a China, romper relação com o Brasil, sair do Mercosul, isso tudo é um comportamento estridente para chamar a atenção agora e quando ele vencer, se é que vai vencer, confrontado com a realidade, a tendência é baixar um pouquinho a bola. Exatamente, Colombo. A tendência é baixar a bola. A gente já viu isso acontecer, inclusive na campanha, lá em 2018, na campanha do Bolsonaro. O Guedes falava também em sair do Mercosul e acabar com o Mercosul. Nada disso aconteceu. O Milei, ele tem uma estratégia de campanha. Eu só queria fazer um parênteses aqui, porque assim, é preciso que a gente entenda esses conceitos, né? O Milei se autodeclara anarcocapitalista. Então é preciso entender se ele é extrema-direita, porque a extrema-direita normalmente é vinculada ao conservadorismo. Então, assim, há muita confusão desses conceitos, né? E que são reproduzidos justamente pela dificuldade de se enquadrar um candidato que, na verdade, é um showman, né? O Milei é um showman. Ele entendeu como é que se faz campanha no século XXI, né, via redes sociais, causando estardalhaço, chamando a atenção. A gente vive a era da informação, a era da economia da atenção, ou seja, você precisa atrair atenção para você com um discurso forte, né? É isso que o Milei vem fazendo de forma muito competente do ponto de vista do marketing político. O que ele vai fazer ou ele vai deixar de fazer, a gente vai precisar esperar aí a eleição dele, o que ele vai conseguir fazer dessa agenda aí de revolucionária, não deixa de ser uma agenda revolucionária. Naturalmente, a Argentina precisa de um choque de gestão. É muito claro isso, né? 138% de inflação, 44% de desemprego. Imaginem, metade da população argentina está desempregada, a população ativa argentina está desempregada. Então, assim, o kirchnerismo, né, que se apropriou do peronismo, enfim, que se inspirou no peronismo, virou um populismo atrasado, corrupto, extremamente corrupto. Inclusive o Massa
teve um aliado dele que foi pego aí, né, nas semanas anteriores num escândalo de corrupção, passeando num paraíso aí com uma modelo, gastando dinheiro que o argentino não tem, né? Inclusive, ele estava concorrendo a vereador e teve que abrir mão disso e agora está sendo investigado pela polícia. Quer dizer, é um governo extremamente corrupto, visto aí as gestões anteriores, os Kirchners, etc. Então, os argentinos só têm uma opção. Eles precisam mudar o que está, né? E aí, claro, com o Milei depois eleito presidente, aí as coisas vão se acalmando e ele vai fazendo, vai promovendo pelo menos o choque possível, o choque de gestão possível, considerando essa realidade infernal que os nossos vizinhos estão vivendo. Eu acho que ele pode jogar a Argentina em mais uma realidade infernal, né? Porque ele tem ideias muito duvidosas. Só falando sobre o conceito, né, Dantas, quando você fala, não sei se ele pode ser considerado de extrema-direita, porque é anarcocapitalista, e aí você não interfere, não é como os conservadores, né? Por exemplo, o Milei não está muito atento para questões LGBTQIA+, ele acha que cada um resolve a sua vida, né? Casamento, enfim, ele acha que cada um resolve a sua vida, mas já em relação ao aborto, por exemplo, ele é contra porque ele entende que a vida começa a partir da concepção. Mas, para além disso, as figuras que se identificam com o Milei são as figuras de extrema-direita. Tanto é que você tem deputados, o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, vai viajar ou já viajou à Argentina para acompanhar as eleições, assim como representantes do Vox, que é um outro partido de extrema-direita da Espanha, tão de extrema-direita, que vocês, para terem uma noção, estava lendo ontem no El País, que é um dos maiores jornais espanhóis, que o Vox fez uma proposta ali legislativa para você barrar a imigração de muçulmanos. Então, veja, ele é islamofóbico e apresenta uma legislação nesse sentido para o Congresso. Então, os partidos que se identificam, e o Milei também é comparado ao Bolsonaro, comparado ao Donald Trump, você tem esse entendimento. Deixa eu te falar. Deixa eu só fazer um reparo aqui. Essa é uma discussão conceitual, acadêmica, que a gente pode ter, inclusive, em algum outro momento. Mas, assim, o Eduardo Bolsonaro, ele pode se identificar com o Milei, com a direita, com a nova direita. Aí é uma questão opcional dele, né? Eu, inclusive, se for entrar nesse conceito, nessa discussão conceitual, eu vou colocar o Bolsonaro, o bolsonarismo, bem distante dessa direita conservadora que se tem tradicional, né? Então, assim, a gente tem, na verdade, uma revolução de conceitos, uma apropriação de conceitos que confundem a cabeça do eleitor. O que o eleitor precisa saber agora é o seguinte: o político tem performance, ele consegue entregar o que ele promete, né? Ele tem gestão, tem responsabilidade de gestão. É isso que importa, né? Então, assim, naturalmente o Estado não tem de interferir na vida das pessoas da forma como governos de esquerda gostam de usar o Estado para interferir, para tutelar a vida de todo mundo. Ao mesmo tempo, né, a gente também precisa entender que aquela equação neoliberal do Estado mínimo, ela já se tornou inviável em função até de desafios globais hoje que se apresentam, que eles precisam de uma resposta diferente. A gente viu isso na pandemia. Então, o Estado hoje precisa garantir uma segurança sanitária, precisa garantir segurança energética, precisa garantir segurança alimentar. Então, tem algumas funções que o Estado precisa exercer e a gente paga imposto para isso. Agora, tem uma porção de outras coisas que o Estado não tem que interferir e, infelizmente, é isso que a gente precisa combater.